Aleluia. Primeiro, 2 Samuel, capítulo 21. Eu quero terminar finalizando, porque quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para cada culto que eu vivi, eu percebo, eu não sei se você já pensou nisso, quanto essa noite é importante. Essa noite pode ser determinante. A palavra dessa noite, as suas mãos erguidas aqui essa noite, podem ser determinantes para coisas que Deus quer fazer em você. É um dia, é um momento, é uma palavra, é uma canção e pum, acontece. Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente, uma vez eu vi uma publicação na internet, um cara desses desigrejados por aí falando assim: cara, eu andei 10 anos na igreja, passei 10 anos da minha vida na igreja, no mínimo eu ouvi um sermão por semana, no mínimo eu cultuei uma vez por semana, cantei 3 canções toda semana. E se você me perguntar, eu não lembro de nenhum dos sermões, eu não tenho decorado os sermões que eu ouvi. Talvez se eu voltar 5 anos atrás, eu não consigo me lembrar daquele culto. E a maioria de nós é assim, a gente se esqueceu de momentos marcantes que Deus falou conosco num culto. E aí começou um monte de comentário embaixo, a galera dizer: realmente, então para que é necessária a igreja? Passar 10 anos numa igreja e não lembrar de uma palavra, não lembrar de um sermão. Aí uma pessoa muito bacana fez um comentário muito legal. Ela escreveu assim: eu sou casado há 20 anos. Eu no mínimo fiz 2 refeições por dia, que foi a minha própria esposa que cozinhou para mim, com todo o seu amor e carinho. E eu não consigo lembrar da maioria dos cardápios que ela fez. Se você me perguntar uma data, em qualquer época do ano, e me perguntar qual foi o cardápio do dia 2 de março de 2000 bolinha, eu não vou lembrar. Se você me perguntar o que foi que ela serviu no jantar do nosso aniversário de casamento, eu não vou lembrar. São 20 anos comendo a comida da minha esposa todos os dias, no mínimo 2 vezes por dia, e eu não me lembro da maioria delas. Mas uma coisa é verdade: se eu estou aqui saudável e de pé, cada refeição tinha seus nutrientes necessários, e ainda que eu não me lembre delas, elas fazem efeito em mim até agora. Se eu estou forte, se eu estou aqui, foi por causa de cada prato daquele que eu comi. Resumindo, você pode não lembrar do culto da semana passada, você pode não se lembrar do último pregador que veio aqui, nem da última mensagem, mas eu tenho certeza, Deus está construindo coisas em você, e essa é mais uma noite que Ele vai fazer isso. Cara, por isso você não pode vir para o culto por vir, porque aquilo que você estava esperando há muito tempo pode ser hoje. Os pregadores que vêm aqui não vêm só porque o pastor convida. Eu creio num Deus soberano. Eu creio num Deus soberano. Irmão, é muito simples entender a dimensão do poder de Deus. Que dia que você nasceu? Pensa na sua data de nascimento. Pensou? A cruz foi antes dessa data ou depois dessa data? Esse culto está rolando por causa da cruz, sabia? Tudo que você recebeu no Evangelho está rolando porque Ele foi na cruz do Calvário morrer por você. Foi antes da sua data de nascimento. Ele é um Deus tão soberano. E você acha que cada pregador que vem aqui vem só porque o cara quer fazer uma agenda? Não, eu acredito num Deus que está no controle das coisas. Cada mensagem pregada, cada canção, cada coisa está fazendo algo em alguém. Os anos da minha vida na igreja foram construindo coisas em mim que me trouxeram até essa noite. Os anos da minha vida servindo ao Senhor foram construindo coisas em mim, obreiros. Jesus que disse isso, não sou eu. O seu trabalho no Senhor não é vão. Um copinho de água que a gente serve. Deus é um Deus tão detalhista, tão recompensador e bondoso, que Ele engrandece a recompensa num nível simples quando Ele diz: se você der um copo de água fria para um dos meus pequeninos. Cara, imagina um copo de coca, pagar uma coca para um irmão, deve ser uma coisa poderosa, porque a água já é um negócio. Ele, aí ó, ih, Senhor, forte, hein? Obrigado, pastor.
Eu disse que pastor é servo, né? Então cada coisa que está acontecendo na sua vida tem um propósito, tem uma razão. A Bíblia também é assim. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Nada lá aconteceu por acaso. Tudo na Bíblia tem um sentido. Tudo na Bíblia quer revelar alguma coisa. Eu vou terminar essa mensagem que o tempo não dá para ir mais. Mas eu vou terminar aqui no seguinte. Todo mundo conhece a história de Davi. Todo mundo conhece aquela parte da história de Davi que ele vai e enfrenta o gigante e derruba aquele gigante usando uma arma, uma pedra. Interessante que a arma que fez Davi dar o seu grande salto de vida entre aquele menino simples do campo para dentro do palácio, para aprender durante alguns anos como era ser um rei, porque sobre ele havia uma promessa de reinar Israel. Era uma arma que ele costumava usar no curral com as suas ovelhas, quando ele cuidava da ovelha do seu pai. Lá no curral, Deus deu a ele experiências que momentaneamente são ruins. Poxa, ele teve que enfrentar um urso, um leão. Todo pregador que prega essa mensagem transforma o urso e o leão numa figura das nossas adversidades. No momento da dor, da angústia, da luta, não é fácil para ninguém. Mas o problema é que Deus sabia que alguns anos depois ele teria uma luta pior do que os leões. Ele teria um gigante para enfrentar. Deus é tão bondoso que o treina antecipadamente. Deus está te treinando para uma coisa que você não sabe. Mas se você é um cara, uma moça, uma mulher, uma jovem que passa por muita luta, então se organiza, porque você tem uma promessa top para viver. É só um treinamento. Esse treinamento, a intensidade dele tem a ver com a dimensão do seu propósito. Como é que eu vou concluir isso? No dia que Davi vai à luta, no dia que ele vai enfrentar o gigante, no dia que ele vai falar com o rei, ele usa suas memórias e diz: Deus me livrou do urso do leão, então vai me livrar desse gigante, e ele vai. E esse foi o grande momento da vida de Davi. A melhor parte da sua história, a parte mais conhecida. Qualquer criança da igreja conhece o Davi, que pegou uma pedra e derrubou o gigante. Quantas pedras ele usou? Quantas pedras ele usou? Agora, quem sabe quantas pedras ele levou? 5 pedras. Cara, foi de propósito? Claro que não. Deus tem um propósito para tudo. Olha que lindo isso. Olhando com essa ótica, no capítulo 21, nós vamos ter um momento da história de Davi em que vai fazer tudo sentido para você agora. Eu quero que você use a sua mão comigo, nós vamos fazer uma conta aqui, tá? Não precisa levantar não, mas nós vamos contar, tá? Eu quero que você conta comigo. Nós vamos ler a partir do verso 15 e eu termino aqui. De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel, e desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Isbi-Benob, descendência dos gigantes, o peso de bronze da sua lança era de 300 siclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi, porém Absai, filho de Zeruai, socorreu e feriu o filisteu e o matou. Conta no dedo comigo a morte de um gigante aqui, ó. O Isbi-Benob, um gigante, morreu. Vamos continuar. Verso 18. Depois disso houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, em Sibecai. O Zitita feriu a Safé, que era descendente dos gigantes. Conta comigo, o próximo gigante morreu. Quantos? 2. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaaré-Oregim, do Belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Quantos gigantes agora? E houve ainda outra peleja, e esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo, também este descendência dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatã, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Quantos gigantes? 22. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus. Quantos gigantes nós temos aqui? Quantos gigantes nós temos aqui? Com aquele primeiro que ele matou. Agora vamos voltar. Quantas pedras ele pega? 5. Quantas ele usa? 1. O que significa isso? Significa que Deus arma Davi profeticamente, não só para aquela batalha, não só para aquele gigante daquele dia,
Deus já coloca na mão de Davi antecipadamente as suas próximas vitórias contra os próximos gigantes. Eu vim aqui essa noite para te dizer em nome de Jesus Cristo: essa noite você vai sair daqui armado, não só por causa dessa luta de hoje, mas as outras que virão já são vencidas, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, aquele que te amou. Quantos querem se apoderar dessas pedras? Fique de pé comigo, por favor. Aleluia. Vou pedir para o louvor vir aqui para a gente terminar todos juntos aqui. Vamos terminar juntos. Pode terminar com, para que entre, com o que vocês quiserem, daquelas que vocês cantaram. Perfeito. Essa noite eu tenho 2 minutos, 3 minutos para orar. Por aqueles que estão numa guerra, por aqueles que querem ser armados aqui essa noite, por aqueles que querem ser munidos por Deus, por aqueles que querem essa noite. Eu sei que você deve estar cansado, Davi também estava. Eu sei que você deve estar exausto de tantas batalhas. Eu sei que deve ter muita pressão sobre você. Eu sei que deve ter medo no seu interior, incertezas no seu interior. Mas essa noite o Espírito de Deus vai te conduzir para aquele riacho onde Davi pegou as suas pedras. É lindo porque a Bíblia é incrível. Porque Jesus no Novo Testamento, num certo momento, ele diz que ele é uma pedra de esquina, uma pedra na qual a sua igreja está fundamentada, uma pedra na qual nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja firmada nessa pedra que é Cristo. Ele é essa rocha, Ele é essa arma que você precisa para hoje, para amanhã. Sabe, a oração mais conhecida que a gente tem, que diz: o pão nosso de cada dia, a provisão de cada dia. Deus não tem coisas só para essa noite. Deus não tem coisas só para hoje. Deus não tem coisas sobre a sua vida só para essa semana. Talvez, eu não sei se você percebeu a dimensão disso, mas Ele te trouxe aqui para te preparar para um propósito que vai muito além dessa noite. Vai muito além dessa noite. Eu quero que você abra suas mãos no seu lugar. Eu não vou ficar gritando aqui no microfone, não. Eu só quero que você creia que essa noite o Senhor coloca nas suas mãos essas pedras. Seja armado agora. Seja renovado essa noite, para hoje e para os dias que estão vindo, para hoje e para as conquistas que estão vindo, para hoje e para as experiências com Deus que estão vindo, para hoje e para a salvação que está vindo, para hoje e para a conversão da sua família que está chegando. Ele te abastece essa noite.